Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho num material que é, olha, um verdadeiro achado. É um relato pessoal de um blog chamado Pensamento Marcodelianos. Ah, eu adorei esse material. É incrível, né? O texto se chama O Dia da Volta e é uma daquelas histórias que, quando você termina, ela não sai da sua cabeça. Fica ali por dias. A gente vai conhecer a história do Marco Aurélio, que descreve uma noite muito específica. 8 de dezembro de 2002. Algo absolutamente extraordinário aconteceu com ele. E o mais interessante é que a experiência foi tão nítida, tão palpável, que ele mesmo fica em cima do muro, né? Totalmente. Ele até brinca que fundou a filosofia axista. A filosofia axista. E a tese principal é: acho que foi real. E é aí que a gente entra. Nosso trabalho aqui vai ser, tentar desmontar essa história, entender o que tem de sonho, o que pode ter de real e por que ela mexe tanto com a gente. Exato. Porque ela não é só sobre um sonho estranho, sabe? Ela toca em memória, em tempo, na própria natureza da realidade. Vamos explorar os detalhes que fazem esse relato oscilar entre um sonho lúcido, uma viagem no tempo e, uma coincidência quase impossível. Perfeito. Então vamos para o começo de tudo. É um domingo à noite. Certo. O Marco Aurélio conta que ele se sentiu tomado por uma sonolência, uma letargia que era completamente fora do comum para ele. Ele tinha passado um fim de semana super agitado na casa de campo da família, no condomínio Canto das Águas, mas mesmo assim, aquele cansaço repentino era diferente. Não era um cansaço normal. Não era. Ele nem hesita. Vai para a cama e simplesmente apaga. E é nesse momento que as coisas começam a ficar bem estranhas. Ele adormece na cama dele, em 2002, e de repente, o cenário muda. Completamente. Ele não tá mais no quarto. Não está. Ele sente uma brisa suave no rosto, puxa o ar e sente aquele cheiro forte de umidade, sabe? De terra molhada depois da chuva. Aí ele olha para cima e o céu tá assim, abarrotado de estrelas. Mas tem um detalhe. Não tem lua. E a primeira coisa que ele pensa é: que sonho real este? Olha, essa partida já é muito interessante, porque a primeira coisa que a consciência dele registra não é uma imagem, mas são sensações. Do vento, o cheiro. Exato. O toque do vento, o cheiro da chuva, são as âncoras mais primitivas que a gente tem com a realidade, né? E esse detalhe, a ausência da lua, é um toque sutil, quase um aviso do cérebro de que, apesar de tudo parecer real, alguma coisa está fora do lugar. É a primeira pista. É a primeira pista de que ele está num estado de consciência alterado. E ele percebe isso, e aí começa a investigar. Ele se vê numa esquina com ruas de paralelepípedos, a visão está um pouco turva e ele, por instinto, leva a mão ao rosto para ajustar os óculos. Num sonho. Exato. E aí vem o primeiro grande choque de realidade para ele. Peraí, usando óculos num sonho, ele se dá conta de que os 5 sentidos dele não estão apenas funcionando, eles estão em alerta máximo, o que, segundo ele, nunca acontece em sonhos normais. Ele está consciente de que está sonhando? Sim, e ele continua essa checagem, quase como um cientista. Olha para a própria roupa, uma blusa marrom de nylon, calça azul, tênis branco. Aí ele olha para o relógio de pulso. E funciona. Funciona. Vê que já passa da meia-noite. E aqui tem um detalhe crucial. Ele conta que já tinha lido sobre sonhos lúcidos e tinha um combinado com ele mesmo. Um gatilho. Isso. Se um dia ele conseguisse checar as horas num sonho, esse seria o gatilho para saber que estava consciente dentro do sonho. E só para a gente alinhar aqui, um sonho lúcido é basicamente aquele em que você sabe que está sonhando, né? É como se uma parte do seu cérebro consciente acordasse dentro do sonho. E te desse algum controle. Exato. Ou, no caso dele, a capacidade de investigar o ambiente. O que já diferencia essa experiência é a estabilidade do cenário. Em sonhos lúcidos comuns, se você olha para um relógio ou um texto, desvia o olhar e olha de novo... A informação muda. Quase sempre. Muda. É um mundo instável. Mas o que ele descreve é um ambiente sólido, coerente. Essa metodologia toda de checagem me impressiona. Mas fico me perguntando, será que ele não está simplesmente preenchendo as lacunas? Tipo, ele espera que o relógio marque 1 hora, que a roupa seja X,
E o sonho simplesmente entrega o que a mente consciente dele espera encontrar? Essa é uma ótima pergunta e toca no centro da questão. O cérebro é uma máquina de prever a realidade. Quando estamos acordados, ele usa os sentidos para corrigir suas previsões. Num sonho, principalmente um lúcido, ele pode estar rodando uma simulação baseada puramente em memória e expectativa. Ele pede a sensação de uma parede áspera e o cérebro, que tem essa informação guardada, a entrega com perfeição. A questão é, a informação que ele está recebendo é só da memória dele ou de outro lugar? E essa investigação leva a uma descoberta que muda tudo. Ele quer saber onde está. Então ele se aproxima de uma placa de rua meio gasta pelo tempo e consegue ler. Rua Monsenhor João Ivo, antiga Rua das Laranjeiras. Uau! É um soco no estômago. Ali ele percebe que está em Formiga, a cidade onde morou dos 5 aos 17 anos. E não só isso, ele está na rua exata da sua casa de infância. A ficha caiu de uma vez só. E a confirmação se torna avassaladora. Ele olha em volta e reconhece duas placas comerciais, o Bar Áurea e a Casa Américo. Lugares que não existem mais. Exato. São lugares da memória dele, que ele sabe com certeza absoluta que no presente dele, em 2002, não existem mais daquela forma. Para ele, aquilo se torna uma prova cabal. Entendi. Ele não está apenas sonhando com um lugar. Ele está no passado daquele lugar. O que é fascinante aqui é como a experiência acessa memórias tão específicas. Isso se conecta com uma ideia da neurociência chamada de reconsolidação da memória. O que é isso? Toda vez que a gente lembra de algo, o cérebro não está só lendo um arquivo. Ele está, de certa forma, reescrevendo e revivendo aquela memória. O que ele pode estar vivenciando é um processo de reconsolidação tão intenso, tão sensorialmente completo, que a linha entre lembrar e estar lá de novo simplesmente desaparece. Exato. As placas comerciais não são só imagens, são artefatos de uma época que o cérebro dele recriou com uma fidelidade assustadora. E ele não para na visão. Ele continua o teste. Ele quer mais provas. Muitas mais. Ele caminha até uma parede vermelha, chapiscada, ao lado do bar. Ele passa o dedo e sente a aspereza, a textura da tinta velha. O tato. E depois, num gesto quase de loucura, ele leva o dedo à boca para sentir o gosto de tinta. O paladar também. Ele está metodicamente validando cada sentido. O único que faltava testar era a audição. É um processo quase forense, não é? Ele não está passivamente assistindo a um sonho. Ele está ativamente interrogando aquela realidade. Totalmente. Cada sentido confirmado é mais uma peça que o convence de que aquilo é mais do que uma simples fantasia noturna. Com essa convicção crescendo, ele decide fazer o caminho que tantas vezes fez na infância. Ele anda pela rua em direção à sua antiga casa. O destino final. Ele vai reconhecendo as casas dos vizinhos, da Odetina, do Poli. São nomes que saltam da memória dele. E, finalmente, ele para em frente ao número 100, a casa dele. A imagem é tão poderosa que ele lembra de uma foto antiga que o pai tirou dele com a irmã Maria Clara naquele mesmo lugar. Que momento! E a cena que ele encontra ali é de arrepiar. A luz do antigo escritório do pai está acesa. E então, ele ouve. A audição. A audição. E o que ele ouve é impossível. É o som de uma máquina de escrever. O tec-tec-tec constante. Nossa. Quem, em 2002, ainda usava uma máquina de escrever de madrugada? Naquele instante ele sabe que não está mais no seu tempo. E para completar, ele espia a garagem e vê o carro da família daquela época. Qual era? Uma Vemaguete branca. A audição, o último sentido, foi confirmada. Esses são os gatilhos mais potentes que existem. O som da datilografia não é um som qualquer, é um som que está ligado a uma tecnologia, a uma rotina, a uma pessoa específica, o pai trabalhando. E a Vemaguete? A imagem da Vemaguete não é só um carro antigo, é o carro da família. Esses elementos sensoriais não são apenas detalhes, são verdadeiras cápsulas do tempo.
Eles têm o poder de transportar não só a mente, mas a percepção emocional inteira para um momento muito específico do passado. Diante de tudo isso, ele toma uma decisão. Precisa entrar. É o passo final. Claro. Mas aí o medo bate. Ele pensa no tal do paradoxo temporal. Sabe aquela ideia clássica de ficção científica de que se você voltar no tempo e, sei lá, pisar numa borboleta pode acabar mudando todo o futuro? Ele está com medo de ser essa borboleta. Exatamente. Então, em vez de bater na porta, ele resolve usar um caminho secreto que ele e os irmãos usavam para entrar em casa sem serem vistos. Uma passagem de criança. Isso, um parapeito na casa do vizinho que dava acesso ao muro do quintal. E aqui a história ganha um ritmo de filme de suspense. Total. Ele sobe no parapeito e de lá consegue ver a luz da copa acesa. Pelo vidro fosco ele vê os reflexos de uma TV preto e branco e a silhueta de alguém assistindo. E ele pensa. O coração dele dispara com a pergunta. Será que sou eu mesmo, mais novo? Ele toma coragem e pula para o muro da casa. Como ele temia, o muro está úmido, escorregadio com um musgo. Ele quase cai, mas consegue se equilibrar. Só que Faz barulho. a aterrissagem dos seus 2 pés no muro faz um barulho alto, um baque seco no silêncio da noite. E lá dentro? Nesse exato momento, ele vê o vulto lá dentro se mexer, a silhueta na janela indo em direção à porta. E ele acorda. Uau. Sim, de volta à cama dele em 2002. O coração batendo a 1000 por hora, o corpo suando, tremendo. A experiência toda é cortada no pico absoluto da tensão. Esse padrão é muito comum. O despertar frequentemente coincide com um momento de alta carga emocional ou de perigo iminente. Faz sentido. O medo de ser descoberto pelo ladrão que poderiam achar que ele era, ou talvez o medo ainda maior de encontrar a si mesmo, pode ter sido o gatilho neurológico que puxou a consciência dele de volta para 2002. O cérebro deu um eject. É como se o cérebro dissesse: ok, essa simulação foi longe demais, hora de abortar. Exatamente. Ele levanta, toma uma água, tenta se acalmar, pensando que foi apenas o sonho mais realista e assustador da vida dele. Mas não foi só isso. Não. É quando ele está se acalmando que a memória dele faz uma conexão. E é aqui que a história sai de um sonho incrível e entra em outro território. A virada final. A virada final. Ele se lembra de um evento muito específico, que aconteceu naquela mesma casa em 1972. Ele descreve a lembrança em detalhes. Ele, garoto, estava na Copa assistindo a um filme de terror na TV. E ele estava gravando o áudio do filme. Gravando? Sim, num gravador de rolo da marca Philips. Enquanto isso, o pai dele estava no escritório datilografando. O que bate perfeitamente com o som que ele ouviu na experiência de 2002. Perfeitamente. No meio da gravação, o jovem Marco Aurélio vê um vulto do lado de fora da janela. Segundos depois, ele ouve um barulho alto, que ele descreve como o som de 2 pés caindo. O baque no muro. O mesmo baque. Ele entra em pânico, acha que é um ladrão e fica paralisado de medo. Não tem coragem de verificar. É. E agora vem o arremate, o que ele chama de a prova. Anos depois daquele incidente, em 1972, ele foi ouvir aquela fita de rolo antiga. A gravação do filme. Exato. E ele percebeu que por trás do som do filme de terror, o gravador tinha captado, com clareza, o barulho seco do baque dos pés caindo no muro. Não acredito. E o detalhe mais inacreditável de todos, ele afirma que ainda tem essa fita guardada. Isso nos joga num elemento que transforma a história inteira. A fita se torna um possível artefato físico, um objeto que supostamente conecta as duas pontas dessa narrativa, separadas por 30 anos. É uma loucura. Isso nos joga num dilema filosófico conhecido como o paradoxo de Bootstrap, ou o paradoxo do laço temporal. Funciona assim: a fita com o som existe porque ele viajou no tempo e fez o barulho. Mas ele só viveu a experiência da viagem no tempo, talvez, porque a memória daquele som estranho e da fita existia em algum lugar do subconsciente dele. Então, o que veio primeiro? O som ou a viagem? É um loop de informação sem uma origem clara, e é isso que faz a história deixar de ser um relato e virar um verdadeiro quebra-cabeça temporal. É uma simetria perfeita, quase poética. A experiência de 2002 vira a explicação para o mistério de 1972. Sim. O ladrão que o garoto temeu era, na verdade, sua própria versão futura.
Ele foi, ao mesmo tempo, a causa do barulho e a testemunha do barulho, em duas épocas diferentes da vida. Sabe, deixando o paradoxo de lado por um instante, o que a neurociência nos diz sobre a capacidade do nosso cérebro de criar simulações tão perfeitas? Isso é algo comum? Essa é a grande questão. Nosso cérebro é, essencialmente, uma máquina de simulação. Ele faz isso o tempo todo. Quando você planeja o seu dia, está rodando uma simulação do futuro. Quando sonha, ele está livre das amarras dos sentidos e pode criar mundos inteiros. A partir de fragmentos de memória, medos, desejos. Exato. A maioria de nós tem sonhos que parecem reais por alguns segundos ao acordar. A história do Marco Aurélio pega essa capacidade e a leva ao extremo, a um nível de detalhe e coerência que desafia nossa compreensão do que é uma simples simulação mental. Exato. O que esse relato faz de forma brilhante é nos forçar a questionar as fronteiras entre realidade, memória e consciência. A beleza da história está nessa ambiguidade que ela nos deixa. É verdade. A existência da fita é a prova, mas é uma prova que, no fundo, só ele pode verificar, o que a mantém para sempre no campo da crença e do mistério pessoal. É um conto sobre o tempo que, no final das contas, nos faz pensar sobre a natureza da nossa própria percepção. E ele encerra o relato com uma pergunta que, como ele mesmo diz, a física ainda não consegue responder. E é com essa provocação que vamos fechar a nossa análise, deixando-a no ar. Qual é a pergunta? A pergunta dele é: minha versão de 1972 quase se encontrou com minha versão de 2002.